Bom, pessoal, então nós vamos começar agora, né, nossa aula, né, seria uma aula prática, né, para a gente aprender o SAS, tá certo? Um pouquinho de atraso aí por causa desse software de gravação de tela. Como é que a gente vai funcionar então, né? Bom, eu vou lançar para vocês todos os dias as sabatinas, né? Então, se você entrar lá no Moodle, por exemplo, agora, você vai ver que está lá já disponível já está disponível a aula 1 lá, a aula está lá como aula prática no Moodle, tá? Então você vai entrar, vai estar lá como aula prática, a primeira aula prática hoje, né? Hoje também eu vou lançar a sabatina. Essas sabatinas vão ficar com 24 horas e é alguma coisa que você vai ter que fazer, por exemplo, usando o programa, né? Usando o software que a gente está propondo aqui, tá bom? É... E aí é aquela história que a gente falou, né? Essas sabatinas, os pontos serão extras, ou seja, você vai ganhar um ponto a mais nessa sabatina aí, tá certo? O que que a gente vai fazer então a princípio? A princípio, eu vou apresentar aqui, deixa eu apresentar para vocês, só um minutinho. Aí eu vou compartilhar minha tela com vocês agora. Pronto, minha tela está compartilhada, vocês agora têm acesso à minha tela. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, né, né, o início aqui do nosso SAS, tá certo? Bom, então, vamos lá para a nossa aulinha? Então, esse aqui é o roteiro da nossa aula, da aula 1. A gente vai explicar um pouco o que é o SAS, depois como usar esse SAS, né? Essa versão para a universidade, né? A gente chama de SAS University Edition, SAS On Demand, ou SAS Studio, né? Nós vamos falar um pouco sobre estatística descritiva, né? Como que você, por exemplo, faça um PROC-MINS, né? Esse PROC-MINS é um procedimento que você faz no SAS para você, por exemplo, pegar média, mediana, variância, né? Se você quiser fazer, por exemplo, né? Aliás, mediana ele não dá, não. Ele dá média, dá o desvio padrão. Com o desvio padrão você consegue a variância, né? Dá o número de mínimo, o número de máximo, dá o N, que é o número de unidades que você está sendo utilizada, né, que está sendo utilizada para aquela análise, e ele fornece, bom, e é só isso. Então, por exemplo, se você precisar do coeficiente de variação, por exemplo, ele não fornece, mas é um bom começo para você começar a entender como é que funciona o procedimento, né? Depois nós vamos usar o procedimento univariate, que a gente chama de PROC univariate. Esse univariate faz o mesmo que o PROC means, só que ele é um pouco mais completo, ele tem mais coisas, né? É, e aí a gente vai fazer também o PROC univariate com essa função normal plot, que ele faz um teste de normalidade para a gente, né? E vou falar um pouco só também como usar o SAS para fazer uma nova, né? Uma análise de variância, certo? Bom, então vamos lá. Primeiro, o que eu preciso falar para vocês é o seguinte: o que é esse SAS, né? O SAS é uma abreviatura do nome, né, Statistical Analysis System, é um compilador de programa para análise estatísticas, né? Ele é um compilador muito bom. Na verdade, o que ele faz é o seguinte: ele utiliza uma linguagem, né, uma linguagem de programação para você fazer algumas análises estatísticas aí. Embora o nome está escrito lá, né, Statistical Analysis System, um sistema de análise estatísticas, ele faz muito mais do que isso, tá certo? Tanto é que, por exemplo, muitos bancos, né, possuem o SAS aí como uma ferramenta do dia a dia, né, para trabalhar, tá certo? Ele é gratuito para atividades de pesquisa nas instituições, né? É, Então, todas do Brasil possuem um vínculo com o SAS, tá certo? Mas para quem trabalha de maneira profissional, aí ele tem que ter uma versão paga, né? E a contrapartida é que quando você usar o SAS, por exemplo, para fazer uma análise né, análise estatística, que você cita o software no trabalho. Então, você na hora lá do material médico, você fala que seus dados foram, né, você utilizou o SAS então para as análises estatísticas, certo? Bom, aqui só para vocês verem, a versão dele paga, né, $10.170, né? Seria o quê? Hoje o dólar 5 e alguma coisa, né? R$ 50.000 para você ter o SAS, a versão paga, não é muito barato não, né? Então, ele é um pouquinho caro, né? Para você ter a versão paga dele, né? Mas tem empresas que tem que ter esse SAS, tá certo? Por exemplo, quando eu estudei, não existia esse SAS gratuito, ele era pago.
Aí a instituição que eu estudava, no caso a Universidade Federal de Viçosa, ela tinha a versão paga do SAS, e aí a gente utilizava essa versão então, né? Lógico. Bom, como é que você faz para você usar o SAS? Né? Você precisa de criar um perfil lá no site do SAS, né? Então você utiliza, eu até passei para vocês mais cedo, né? Para você fazer esse perfil, né? Falando o que você tem que fazer. É só preencher aquilo lá. Eu recomendo vocês a preencherem, se puderem, quem ainda não fez, né? Usar o e-mail institucional, é até mais fácil, mais prático, tá certo? Para você utilizar e criar seu perfil lá. Uma vez que você criou o seu perfil, quando você entrar nesse, né, nesse link aqui que a gente passou, ou se você digitar no Google SaaS On Demand, né, ou seja, SaaS sob demanda, né, esse On Demand aqui, On Demand, você vai conseguir então acessar essa paginazinha que é o SaaS Studio, tá certo? Então, quando você clicar aqui no SaaS Studio, você tem acesso então ao SaaS, né, a tela inicial do SaaS, né? Então, quem não criou ainda, basta criar. Deixa a gente voltar aqui, né, para a gente mostrar para vocês. É muito simples criar esse perfil aí, né? Então você vai criar, você vai entrar aqui ou digitar no Google aqui, por exemplo, né? Sei lá, SaaS On Demand, né? Clica aqui, ó, para academia, tá vendo? Acesse agora. E aí você vai ter acesso aqui. No meu caso, ele já vai entrar no meu perfil logo, porque eu já estou logado, né? Vocês que ainda não estão logados não vão conseguir entrar, precisa fazer o perfil lá, tá certo? E aí você vai clicar nesse SaaS Studio e ele vai abrir então a versão do SaaS para você utilizar ele usando, né, o seu navegador aí de internet. Antigamente a gente tinha que instalar o SaaS, né, no computador, tá certo? Você tinha que fazer uma instalação dele. Hoje ele não precisa mais fazer essa instalação do SaaS. Ele é muito mais prático, vamos falar assim, né? Você utiliza. Teve uma época para trás aí, acho que de 2014, quando ele passou a ser gratuito, até 2020, parece, ou 21, você ainda instalava um programa, você tinha que instalar ele no seu computador, você fazia um emulador, né, de, de Linux dentro do Windows e aí usava ele lá dentro. Agora não precisa mais, aqui já é suficiente, você utiliza aqui. Ficou até muito mais prático, se você for observar bem, muito mais fácil, né? E aí, você vai chegar aqui nessa tela inicial do SaaS. Essa aqui é a tela inicial dele, né? Normalmente ele vai abrir assim. E ele tem essas três porções aqui, né? Esse code, log e resultados, tá certo? Então aqui, ó, se você vai ver, isso aqui é uma parte editável, tá vendo? Você pode fazer uma edição aqui, você pode ir editando aqui, ó. É aqui que a gente vai fazer toda a programação do SaaS, né? E no log, na janela log, ele vai me dar os possíveis erros que eu cometer aqui durante minha execução aqui, quando eu estiver, por exemplo, fazendo esse programa, e os resultados, onde vai ser aí realmente os resultados que eu quero utilizar, então, né, como resposta de uma análise estatística que eu vou fazer, tá certo? Então é assim que funciona o nosso SaaS aqui, certo? Vamos seguir nosso roteiro lá para a gente continuar entendendo aqui como é que ele funciona. Vou só passar aqui. Então, o próximo passo, nós já falamos sobre instalar o SaaS, nós já chegamos nesse perfil aqui, né, que é o perfil onde a gente vai começar a trabalhar. E aí a gente vai falar então da primeira parte, que é o procedimento PROC-MINS, né? O procedimento, o MINS em inglês é média, né? Então, procedimento, né, que a gente utiliza, a gente chama de procedimento ou pacote, tá? A mesma coisa. Para você, então, fazer uma análise bem simples aí, só para você obter média, por exemplo, dos seus dados, tá certo? O que ele vai sair então, né, nesses dados, né? O que ele vai apresentar para você? Ele vai apresentar o número de observações, a média, o desvio padrão, o número de valor de máximo e de mínimo. Com isso aqui, você já faz muitas coisas da estatística descritiva, né? Por exemplo, com a média e o desvio padrão, você consegue fazer o coeficiente de variação, né? O PROC-MINS, ele não solta o coeficiente de variação para você pronto. O PROC-Univariate faz, mas o PROC-MINS não.
Mas com esses dados aqui você consegue fazer. Se você quiser a variância, pega o desvio padrão, leva para o quadrado. Pronto, você tem o valor da variância, né? Ah, eu quero o coeficiente de variação. Como é que eu faço, professor? Pega o desvio padrão, divide pela média e multiplica por 100. Pronto, você tem o desvio padrão. Desculpa, você tem o coeficiente de variação. Então, alguns dados aqui ele solta para você, tá certo? Mas ele é realmente o mais simples de todos os procedimentos aí, tá certo? Então, ó, só para a gente utilizar, lembra a primeira vez que eu fiz com vocês uma análise estatística foi esse exemplo aqui, lembra lá das variedades de milho? A gente voltou nela aqui só para mostrar para vocês como é que a gente poderia utilizar, por exemplo, para fazer o cálculo de médias aí, né? Então, aquela mesma ideia de para comparar a produtividade de 4 variedades de milho, um agrônomo tomou 20 parcelas similares, distribuiu inteiramente a casa, cada uma das 4 variedades, né? Em 5 parcelas, ou seja, 5 repetições. E a partir dos dados experimentais abaixo, é possível concluir que se existe diferença significativa ou não entre essas variedades, ao nível de 5%. É isso que ele quer saber, certo? Bom, o que nós vamos fazer a princípio? A primeira coisa que nós vamos fazer é fazer essa análise aqui, utilizar dessa análise aqui, para a gente, então, compilar, começar a escrever isso lá no SAS, certo? Começar a utilizar esses dados aqui lá no SAS, tá bom? Bom, então vamos lá para o SAS para a gente aprender aqui e ver como é que a gente faz, tá? Voltar aqui no SAS aqui. Bom, estamos aqui no SAS. Nós vamos começar então a fazer uma análise, né? Se isso aqui tiver apagado, pode acontecer que ó, você não tem nada escrito aqui, você vem cá no cantinho aqui, tá vendo? Ó? New, aí você clica aqui, ó, SAS Program, ou aperta o F4, pronto, você cai na primeira tela aí para você começar a fazer. Aqui no SAS, você vai começar a escrever as palavras. Cada comando que você dá aqui, ele vai entender como um comando de executar, né? Um comando executável, você está fazendo uma programação. Então, quando, por exemplo, você quer você quer escrever uma mensagem para você e que o SAS não entenda aquilo como parte da programação, basta você colocar um asterisco. Toda vez que você colocar um asterisco, ele vai marcar isso aqui como verde e aqui você pode colocar uma informação para você, porque depois, com o tempo, você vai ter tantas dessas programações, desses programinhas, que você vai ficar assim, gente, o que eu queria analisar aqui mesmo? E aí ele te ajuda a lembrar. Então, eu sempre gosto de escrever isso aqui, né? Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, procedimento para calcular a média dos dados. Pronto. Então, tá vendo que ele deixou tudo em verde? Por que ele deixou em verde? Porque eu comecei com esse asterisco aqui e ele entende que esse asterisco, ele entende que isso não é programação, que ele vai passar direto. No SAS, você tem que informar para ele toda vez que você terminar de fazer alguma coisa. Como é que você informa para ele que você terminou de fazer alguma coisa? Você aperta um ponto e vírgula. Ele entende como ponto e vírgula o final daquela programação. Então, pronto, ele entendeu ali que um ponto e vírgula é um final, acabou, né? Você vai passar para a parte de baixo, então, tá certo? Se a gente continuar aqui, olhando aqui o nosso roteirozinho aqui que a gente tem, né? Deixa eu só fechar isso aqui, que eu tô aqui, ó. Né? Se a gente seguir o nosso roteirozinho aqui, ó, a gente agora vai entrar com os dados. Para entrar com esses dados, a gente precisa dar um nome para esses dados, né? Então ele deu aqui, ó, né, o nome que ele deu, o título é exemplo 1 ou data, né? Esse data aqui é um comando que a gente dá para indicar para o SAS o seguinte, olha, SAS, os dados, data em inglês são dados, né? Os dados que eu quero que você analisa vai se chamar exemplo 1. Então, quando você colocar aqui exemplo 1, é bom que você coloca ele até sem espaço. Pronto. Ele entendeu que isso aqui vai ser o primeiro exemplo, né? Então, esse data serve para você dar um nome para essa análise que você está fazendo. Aqui era só para te dar uma informação. Agora você já está começando a fazer a programação. Então, o data ele serve para você dar um nome, um título para essa programação sua, tá certo? E aí você deu aqui, ó, exemplo 1 é o nome da nossa análise aqui, tá certo? Bom, aí a gente vai entrar com input.
que é esse input, né? Ah, e tem uma coisa interessante no SAS. Se você utiliza, por exemplo, algo que ele não reconhece, ele não marca de azul. Quer ver? Ó? Vou colocar input com M. Olha lá. Ó. Input não é um comando que o SAS entende, então ele não marca de azul. Possivelmente, quando eu for rodar a estatística, ele vai me indicar que tem um erro ali, que ele não reconhece esse comando. Então, a input aqui com N, pronto, ele reconheceu aquilo ali como uma... Ele reconheceu isso aqui como um arquivo não, desculpa, um comando que ele pode executar, certo? Bom, se a gente olhar aqui, ó, o que a gente tem? Vamos só voltar lá na nossa apresentação. O que a gente tem aqui? Nós temos aqui, ó, as variedades, não é isso? Que é a variedade A, B, C, D, por exemplo. E nós temos aqui esses valores aqui que representa a produtividade. Então, na verdade, você só tem aqui variedade e produtividade, né? Então, a gente vai lançar esses inputs lá exatamente com esses nomes. Poderia usar tratamento? Poderia, se eu quiser escrever aqui tratamento, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, nós estamos declarando as variáveis. Então, nós estamos usando aqui, ó, uma delas vai ser variedade, né? E a outra vai ser produtividade. Normalmente eu não escrevo coisas grandes desse tamanho, não. Eu dou uma simplificada nisso aqui, tá certo? Porque senão fica muito grande, tá? Sempre bom terminar com arroba para ele ler até o final. E aí aqui tem uma jogada de mestre aqui, deixa eu mostrar para vocês. Qual que é essa jogada de mestre? Ó, tá vendo que aqui eu utilizei A para indicar que o A é aqui, ó, a primeira aqui, ó, que é a variedade A25, né? Então eu estou mostrando para ele, ó, A25, A26, A20, A23, A21. O que eu estou mostrando para ele? Eu estou colocando essa coluna toda aqui, mostrando para ele que todos esses valores aqui representam a variedade A, tá certo? Então, se eu quiser colocar como letra, ao final da declaração da variedade aqui, eu tenho que informar para ele que eu estou usando letra. E para falar para ele que eu estou usando letra, eu tenho que usar um cifrão. Então, se eu, por exemplo, quisesse colocar aqui, por exemplo, ao invés de variedade A, se eu usasse variedade 1 e o valor dela, que é 20, por exemplo, né? Eu teria que vir aqui e aí eu não preciso colocar, por exemplo, se eu fosse lá, ó, 1, aí eu colocaria aqui, ó, 1 de novo, 25, por exemplo, 1 de novo, 26, e aí vai, né? Indicando que esse aqui é da variedade 1. Se eu for colocar em número, indicando as variedades em número, eu não preciso colocar esse cifrão. Mas se eu for colocar em letra, igual eu coloquei lá, indicando que, por exemplo, não é variedade 1, é variedade A. Aí eu tenho que colocar esse cifrão aqui para indicar para ele que é um cifrão, tá certo? Antes disso, eu tenho que colocar aqui um chamado cards, explicando para ele o seguinte, ó, todos os valores que eu vou incluir aqui embaixo agora são valores da estatística que eu quero obter. Então, você chama isso aqui de cards. Cards em inglês seria cartão, né? É como se eu fosse dar um cartão de resposta para eu poder fazer a análise, tá certo? Então, o que a gente fez aqui? A gente declarou as variáveis. O que o SAS vai fazer quando ele for ler o programa? Ele vem cá, ó, a primeira coisa que ele vem, lê isso aqui. Opa, isso aqui ele sabe que não é, esse verdinho aqui não é nada para ele, né? Ele não tem, ele pula para a linha de baixo. Aí ele vê, ó, data, exemplo 1. Pronto, ele já entendeu que esse aqui é o exemplo 1, ele chamou esses dados aqui de exemplo 1. Ele pula para a linha de baixo. Input, ele está falando, quando você escreve para ele input, ele entende. Ó, ele está declarando as variáveis. Ele está falando que são só duas variáveis. Uma é variedade e outra produtividade. Como de fato, ó, a primeira representa variedade, a segunda produtividade. Olha lá. A primeira variedade, a segunda produtividade. A terceira, tá vendo a palavra? Variedade, produtividade. Você tem que ficar fazendo essa repetição para ele entender que é sempre a primeira variedade e a segunda produtividade. Quem já trabalhou com programação sabe que isso aqui é algo extremamente simples. O computador funciona assim, né? E lembrar que isso aqui, esse cifrão, é porque eu estou usando letra para variedade
Se eu estivesse usando o número, eu não precisava de colocar esse A, né? Esse cifrão, desculpa. E esse arroba, arroba, se eu não coloco esse arroba, arroba, ele lê só a primeira linha. Ele não lê a linha de baixo, tá certo? Ele vai ler só a primeira linha. Eu poderia escrever, por exemplo, eu poderia ir lá, ó, só para a gente, né, pegar aqui, deixa eu só pegar aqui. A primeira é A25, a segunda A26, a terceira A20, né? Deixa eu só aqui, ó, aqui é 26. Deixa eu corrigir aqui, aqui é 26, aqui é 20, só para mostrar para vocês o que eu quero falar aqui. A23, então eu tenho que mostrar para ele, ó, A23, A21, tá certo? Se eu quiser fazer isso aqui organizadozinho e agora começar o B aqui embaixo, aí o que eu teria que fazer? Aí, ó, B31, B25, né? B31, B25, né? Se eu não coloco o arroba, arroba, né? Se eu deixo assim, a produtividade assim, sem um arroba, arroba, ele vai ler só a primeira linha. Então, se eu não quiser colocar esse arroba, arroba, esses aqui que eu estou escrevendo aqui, eu tenho que colocar ele em continuidade aqui, ó. Então, eu tenho que seguir ele nessa linha toda aqui, porque aí quando ele ler, ele vai entender. Se você quiser jogar ele para a linha de baixo, para ficar mais organizado, até mesmo para você conseguir organizar melhor os dados aqui, você tem que colocar o arroba, arroba para ele entender que ele tem que ler a linha de baixo. Tá certo? Pronto. Então, professor, mas o senhor está colocando tudo aqui em linha. Então, o A está na linha, na primeira linha, o B vai estar na segunda linha, provavelmente o C vai estar na terceira linha, né? O D vai estar na próxima linha aqui, né? Por exemplo, né? Mas eu não posso colocar nas colunas igual está lá, não, por exemplo, eu não posso colocar A20. Se eu quisesse fazer, por exemplo, aqui, ó, apagar aqui, deixa eu apagar aqui, ó. Se, em vez de colocar, aí eu colocaria aqui assim, ó, A26, né? A20. Poderia fazer assim também? Pode. Ele reconhece. Igual tá lá. Aí agora aqui você colocaria o B, não tem problema. Você vai colocar o B aqui, ó. B aqui agora. Agora tem que ser o B com os valores do B, né? Então você ia usar lá, ó, agora B31, né? Vamos usar a linha de cima aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Então agora você usaria aqui, ó, B31, B25, B28, né? Não tem problema algum, você pode fazer isso aí, ó. B, então, agora, B31, B25, tá certo? O ruim é que fica ruim pra você digitar, né? Mas não tem problema. Eu prefiro colocar nas linhas aqui, tá certo? Fica mais prático você colocar nas linhas. Eu vou, só para a gente ganhar tempo aqui, porque isso aqui é só ficar colocando letrinhas, né? Eu vou já copiar aqui, ó, para ajudar aqui a gente terminar aqui mais rápido. Então, aqui, ó. Pronto. Então, vamos imaginar que eu já incluí todas aqui. Terminei de incluir. O que eu tenho que fazer? Ponto e vírgula. Tá certo? Não posso esquecer do ponto e vírgula, tá? Então, pode ver que toda vez que eu termino as frases com ponto e vírgula. Pronto. Então, acabei de declarar minhas variáveis e acabei de declarar também os valores aqui para cada um deles. Qual que é o próximo passo agora? Agora a gente vai começar a fazer a análise, né? Então, para a gente fazer a análise, eu vou iniciar aqui com o PROC. Espera aí. PROC means. Tá vendo que quando eu coloco um comando que ele entende, ele deixa de azul? Então, eu estou pedindo para ele, olha, faça a análise do PROC means para mim, por favor, né? Faça a análise do PROC means. E aí, ele vai me falar, ele precisa de saber, se você olhar aqui, ó, ele precisa de saber qual fazer o PROC means de quê? De qual análise? Bom, do exemplo 1 que eu estou usando. Então, você vai avisar para ele, ó, eu quero que você utilize o data exemplo 1, ponto e vírgula. Então, o que você está falando para ele? Ó, faça o procedimento means dos dados que está aqui do exemplo 1, que é esses dados aqui do exemplo 1. Pronto, ele vai entender, tá certo? Aí, uma vez que você fez isso, você precisa informar para o SAS também
quais são as variáveis classificatórias, ou seja, quais são aquelas que você que vão classificar os dados e quais não são. Então você tem que avisar para ele aqui, né? Quais são as variáveis classificatórias, quais não são. Então aqui, ó, você vai usar um class aqui, ó, class de classificação e falar para ele que todas as variáveis variedade são classificatórias. Pronto, ele vai ler aqui variedade e vai saber que esse aqui é classificatório, tá? Não é uma variedade numérica, não é fazer análise dela, tá certo? Então ele vai entender isso. E por fim, se você seguir aqui, a gente tem que dar um nome para ele, para mostrar para ele qual que são as que eu quero, que é a var. E aí a var produtividade, estou afirmando para ele, mostrando para ele que produtividade são as variáveis que eu quero que ele faça a média, tá certo? Para terminar, eu sempre tenho que fazer o seguinte, ó, run em inglês é correr, né? É como se fosse, aqui no Brasil a gente fala, né, em português, rodar a estatística. Lá nos Estados Unidos eles não falam rodar a estatística, eles falam run, que é correr a estatística. Inclusive tem um menininho correndo aqui, ó, que é o botãozinho que a gente aperta para que ele roda a estatística. Então eu estou pedindo ele para rodar a estatística e o kit quer falar com ele, ó, depois de você rodar a estatística, para. Porque pode ser que fique utilizando a memória do computador à toa para ele ficar rodando. Bom, então se você fez tudo direitinho, ó, você fez o procedimento proc-min, avisou para ele que é para usar os dados do exemplo 1, mostrou para ele que as variáveis classificatórias são todas essas aqui, né? As primeiras aqui, que são as variedades, são as variedades, são as variáveis classificatórias. E o var, que corresponde à produtividade, né? Run e kit, run para ele correr e kit para terminar. Pronto, você pode apertar aqui o menininho e aí ele vai rodar a estatística para você, vai te dar um resultado se tudo estiver certinho. Se tiver algum erro, ele vai falar que tem erro, certo? Então, ó, se a gente chegar aqui, ó, existe um erro. Ó, ele não reconheceu alguma coisa, pode ver que ele não saiu o resultado, ó. Ele não reconheceu, quando eu falei proc-min exemplo 1, alguma coisa está errada. Vamos ver o que está errado lá. Vamos tirar esse, vamos deixar só assim, ó, exemplo. Vamos ver se vai funcionar assim. Será esse o problema? Ainda não é. Deixa eu ver o que eu estou errando aqui. Ah, já lembrei. Aqui eu tenho que pôr um igual. Ó. Se eu não colocar esse igual aqui, não vai rodar. Vamos colocar aqui, ó. Vamos voltar com ele aqui, que agora eu lembrei. Aqui, ó. Data igual exemplo 1. Tem que ter um igual ali. Agora ele vai dar certo. Pronto. Então vamos lá. Ó. Se eu ir aqui na janela log, pode ver que não tem nada em vermelho, indicando que tem algum erro, né? Não tem nada, tá certo? E aqui resultados, olha que legal. Então ele já soltou para mim, ó. Para a variedade A, ele leu 5 observações, ele usou as 5, a menor dela, a média deu 23. O desvio padrão foi esse, 2,549 aí, né, ou 2,55. O valor mínimo que ele achou, ou seja, o menor valor dentre os 5 foi 20, o maior 26. Então ele vai fazer isso para cada um deles, tá vendo lá? Para cada um deles, ó. Então ele já te dá aqui a média e o desvio padrão. Só isso aqui, esse programa já te ajuda. Você imagina, você tem um tanto de análise, precisa ficar calculando média e desvio padrão, pronto, ele já resolve. Só que isso aqui o Excel também faz para você, né? Isso aqui é uma análise simples, tá certo? Bom, então ele formou para você aqui. Vamos supor que você queira, então, guardar isso aqui. Como é que você quer guardar essa informação aqui, né? Você vem cá e aperta aqui, ó, nesse pontinho aqui, tá vendo? Você download dos resultados. Você clica aqui, ó. Se você clicar aqui, ele vai baixar os resultados para você aqui, tá certo? Eu não sei por que ele está baixando em HTML. Antes você conseguia também baixar via PDF e Word. Pode ser alguma coisa que tá aqui no meu computador, às vezes que falta eu resolver aqui, algum probleminha, mas aqui no HTML, se eu clico ele aqui, ó, ele me dá os resultados aqui, né?
Basta você fazer um Ctrl P aí, ó, e pedir para salvar, por exemplo, em PDF, né? Você pode pedir para salvar em PDF aqui, ou deixa eu ver se tem mais opções. Não, só isso mesmo, né? Você pede para salvar em PDF e aí você salva aonde você quiser aí nos seus dados aí, né? Na sua área de trabalho, por exemplo, você pode salvar lá e colocar lá, né? Resultado, análise 1. Pronto. Você tem isso aí, os seus resultados de análise já estão prontos, né? Então, ele faz isso. Ah, se você quiser também, você pode salvar esse programinha aqui. Por quê? Porque às vezes você vai fazer uma análise igual a essa aqui, só que com outros dados, você pode aproveitar. Então você vem cá, ó, tá vendo aqui, ó, você pode salvar o programa e aí você pode escolher o local onde você vai salvar o programa aqui, né, os dados, você pode salvar lá no seu computador, por exemplo, né? E você salva as respostas desses dados aqui também, tá certo? É uma boa ideia aí, né? Você pode salvar aqui direto, ele vai salvar aqui ele vai deixar ele aqui, ó, tá vendo? Como prog1 aqui. Ou você pode salvar dentro do seu computador, não tem problema algum. Certinho? Para você salvar dentro do seu computador, acho que você tem que vir cá e habilitar uma pasta dentro do seu computador aqui, nesse Open aqui, para você poder salvar lá dentro. Tá certo? Aí você vai salvar esse programinha aí, tá? Bom, então a primeira parte que a gente precisava de aprender, a gente já acabou aprendendo aqui, né? Que era como utilizar o SAS para isso, né? Para esse procedimento, certinho? Bom, vamos seguir nossa vida aqui então, tá? Deixa eu só passar aqui, nós já vimos toda essa parte aqui. Aí, o procedimento univariate. Como é que a gente vai utilizar esse procedimento univariate aí para a gente ver, para a gente fazer análises um pouco mais sofisticadas, né? Esse procedimento univariate ele serve para obter também parâmetros para estatísticas descritivas mais detalhados. Então, ele vai te dar um detalhamento melhor, né? Por exemplo, ele vai te dar, além das números de observações, ele vai te dar média, mediana, moda, né? Que são as medidas de tendência central. Ele também te dá desvio, padrão e variância. Ele já solta o desvio, padrão e variância para você. Ele também te informa, por exemplo, coeficiente de variação, curtose, erro padrão da média. Se alguém estiver perguntando o que é a curtose, lembra que se os dados seguem a distribuição normal, ele tem aquela forma de um chapéu. A curtose ele vai te mostrar se esse chapéu ele é mais fininho, mais inclinado, se ele é mais aberto. Tá certo? A tendência é o seguinte, à medida que os dados têm menor variação, a curtose tende a ser um chapéu mais fechadinho, né? Uma aba de chapéu bem fechadinho, dizendo que os dados estão muito mais próximos da média. Se há mais variação, a tendência é que esse chapéu seja mais aberto, né? Seja né? Uma forma de chapéu bem mais aberta, indicando que os dados estão mais dispersos, tá certo? Ele dá o erro padrão da média. O erro padrão da média ele mede a qualidade da sua média, se sua média pode ser confiável ou não, tá? Então vamos ver esse tipo de análise aí para a gente ver como é que funciona então, tá? E o coeficiente de variação você já viu, né? Ele é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Isso aí a gente já coloquei aqui só para vocês lembrarem, tá certo? Aí, ó, eu não lembrava que eu tinha colocado isso aí. Isso aqui que é curtose, né? À medida que os dados vão ficando com menor variabilidade, eles vão ficando cada vez mais essa minha curva normal, ela vai ficando cada vez mais inclinada, tá vendo? Mais puxadinha aqui, ó, menor. E quando os dados são muito variados, elas vão ficando cada vez mais abertas, tá certo? Então ele mede uma dispersão dos dados. E o erro padrão da média ele é dado pelo desvio padrão, né? Dividido pela raiz quadrada do número pelo número de unidades que você utilizou vezes 100, e ele avalia a precisão do cálculo da média, se essa média é confiável ou não, tá? Então vamos lá fazer uma análise com esses mesmos dados utilizando o PROC Univariate, certo? O legal do SAS é o seguinte, porque você pode alterar isso aqui a hora que você quiser. Então, por exemplo, se eu quisesse usar o PROC Univariate, só vim cá escrever Univariate. Pronto, ele já vai fazer para mim a análise Univariate, tá certo? Né? Então, ele tem essa grande sacada que é isso. Ah, mas se eu não quiser, professor, se eu quiser manter esse aqui e fazer um outro univariate separado, você vem cá e pede ele um novo programa, tá vendo? Aí você pode, inclusive, copiar isso aqui tudo que já está pronto, né? E colar aqui, ó.
Vou lá aqui, ó, tá certo? Você pode colocar um nome. Ah, e se você quiser também, você pode colocar um título aqui para sua análise. Você pode vir cá escrever assim, ó, title, que é um título, né? Análise, utilizando o proc means, ponto e vírgula. Quando você fizer isso, ó, quando você rodar a estatística, ele vai sair um título aqui para você, ó. Análise utilizando o proc means, né? Title em inglês é título, né? Então, eu posso vir cá agora, ó, escrever aqui, ó, proc univariate, né? Pronto, ele vai fazer o procedimento univariate. E se você quiser, você pode vir cá e dar um title agora, só que com outro nome. Aqui, ó, vou dar um title aqui agora. Vou usar aqui, falando que agora eu estou usando o proc univariate. Pronto. Tá certo? Pediu para rodar? Pronto, vamos olhar na janela log, tem erro? Não tem, ele mostra esses erros aqui também, a quantidade de erros. Não tem nenhum erro, tudo bonitinho. Vamos lá no resultado. Olha que legal. No proc univariate, ele vai te dar uma resposta muito mais detalhada. Então, ó, ele vai falar o seguinte, para a variedade A, tinham 5 unidades, a média foi 23, olha lá, standard deviation, desvio padrão, né? O desvio padrão foi de 2,5495 aí, né? O coeficiente de variação, aqui, o coeficiente de variação foi de 11,08, né? A soma das observações todas, somando todos os valores, deu 115, a variância deu 6,5, ou seja, é esse cara aqui ao quadrado, deu 6,25, a curtose foi negativa, vamos voltar lá para a gente ver, curtose negativa, o que acontece? Vamos voltar aqui, ó, quando eu falo sobre curtose, ó, quando a curtose é menor que zero, tá vendo aqui, ó, B2 menor que zero, é negativo, significa que ela é o quê? Mais dispersa os dados. Se ela fosse maior que zero, se ela fosse positivo, ela ia ser menos dispersa os dados. Então, significa que os dados estão mais dispersos, né? Voltando lá na nossa análise. Espera aí. Isso. E esse stand erro mean aqui, ó, é erro padrão da média, tá certo? 1,14 aqui do erro padrão da média. É um erro padrão muito baixo. Quanto menor o erro padrão, melhor. O que ele fala também, né? Então, ele te dá aqui, ó, a média, 23, a mediana também foi 23, e ele não tem moda. Isso aqui é um exemplo de uma distribuição amodal. Por que ele não tem moda? Ora, vamos lá nos dados de novo para a gente ver. Tem algum dado aqui que está variando, que está repetindo? Não tem nenhum valor repetindo aqui, ó. Então, a moda é aquele que mais se repete, né? E como não tem nenhum dado repetindo, ele é amodal, não tem moda, tá certo? Então, por isso aqui, tá? Por esse motivo que ele não tem moda, tá certo? Bom, e aí ele solta outras coisas aqui que não faz sentido para nossa análise aqui, tá? E agora ele vem para a variedade B, por exemplo. A variedade B, aí vai soltar a mesma coisa. O número N, a média, o desvio padrão, o coeficiente de variação, né? A variância, a curtose, o erro padrão da média, tá certo? Também não tem mediana, mas não tem moda, né? E vai fazer a mesma coisa com a C, a variedade C, a mesma ideia, né? E a mesma coisa com a variedade D também, tá certo? Bom, então ele solta isso aí, né? Você pode, e aí se a gente seguir aqui nossos dados, vamos só seguir aqui onde a gente está. Nós fizemos essa análise por univariate, mas se você ainda quiser que ele faça um teste de normalidade, a gente utiliza essa função aqui, ó, normal plot. Esse normal plot, o que ele vai fazer? Além de ele fazer tudo aquilo que a gente já viu, ele vai fazer um teste de normalidade. Ele vai mostrar se esses dados seguem a distribuição normal ou não. O teste de normalidade é muito importante, porque quando você vai realizar uma nova, né, na análise de variância lá, uma das primeiras coisas que você precisa de seguir é que os dados seguem a distribuição normal. Se vocês pegarem lá as primeiras aulas lá, quando eu fui fazer sobre o DIC, delineamento inteiramente casualizado, a primeira coisa que está lá é se ele segue a distribuição normal. Os erros, eles devem seguir uma distribuição normal, porque a gente faz o teste de normalidade, né? Além disso, os erros devem ser independentes, né?
deve apresentar variância constante, ou seja, homogeneidade e variância, né? E o modelo deve ser aditivo, né? Ou seja, a média mais o tratamento mais o erro experimental. Então, o teste de normalidade é muito importante, né? Além disso, para ele fazer esse teste de normalidade, ele usa alguns testes, que é, por exemplo, o teste de Shapiro-Wilks, né? Esse teste de Shapiro-Wilks, ele vai te falar se aqueles dados seguem a distribuição normal ou não, ou o teste de Kolmogorov-Smirnov também serve para utilizar para a normalidade. Anderson Darling e o Kramer von Mises. Todos esses 4 testes aí são as mesmas coisas. Eles servem para saber se uma distribuição segue distribuição normal ou não, tá? Qual que é o mais famoso? Shapiro-Wilks. E o segundo, Kolmogorov-Smirnov, né? Esses dois aqui são os mais famosos para testes de normalidade, tá? E qual que é a hipótese que a gente utiliza? Bom, a hipótese H0 é que os dados seguem uma distribuição normal e a HA que os dados não seguem a distribuição normal. Então, se rejeitar H0, segue a distribuição normal. Se não rejeitar, se não rejeitar H0, segue uma distribuição normal. Se rejeitar, não segue uma distribuição normal. Tá certo? Bom, vamos lá para esse teste, então, para a gente fazer esse teste lá. A grande vantagem é só a gente colocar aqui, ó, depois do data, aqui, ó, a gente coloca a palavra normal plot. Só isso. Colocou isso aqui, rodou, pronto, ele já vai fazer uma análise para mim, utilizando todos aqueles testes lá, tá? Se a gente olhar aqui, ó, não tem nenhum erro, nada de erro, e aqui estão os resultados. Agora, vocês vão ver que ele vai dar mais informações. Antes ele tinha dado para você só aqui, ó, média, desvio padrão, coeficiente de variação, né, variância, curtose e erro padrão da média, mas agora ele vem com teste de normalidade, tá vendo? Olha o teste de normalidade, ó, Shapiro-Wilks, Kolmogorov-Smirnov, Kramer von Mises e Anderson Darling, tá? Como é que você vai fazer? Bom, ele vai te dar aqui todos os valores dos calculados, esses aqui são os calculados, né? E aqui ele não te dá o tabelado, não. Ele te dá até qual o nível de significância que esses dados podem ser utilizados para rejeitar H0 ou não. Então, olha para você ver. Quando ele diz assim, 0,6919, ele está dizendo o seguinte, olha, para que você rejeite H0, você tinha que usar um alfa igual a 0,70, por exemplo. Ou seja, você tem que usar um alfa de 70%. Então, significa que ele não rejeitou H0, tá certo? Ele não rejeitou H0. Esse número tinha que ser muito pequeno. Então, basta você pegar esse número, esse valor que ele fornece aqui e multiplicar por 100. Se isso for até 5%, pronto, rejeitou H0. Se não, ele não rejeitou H0, tá certo? Então, ele dá uma resposta diferente. Então, ele não rejeitou H0, indicando que os dados estão seguindo a distribuição normal que a gente queria, né? O Kolmogorov-Smirnov é a mesma coisa, só que você tinha que usar um alfa de 15%. O Kramer von Mises você tinha que usar um alfa de 25%. Como a gente usa os nossos alfas até 5%, ele não rejeitou H0, tá bom? É assim que a gente entende, tá? Ele solta alguns gráficos aqui também, né? Sobre distribuição das probabilidades aí. Nada que a gente vai utilizar agora não, tá? Bom, e aqui ele vai fazer a mesma coisa para a variedade B. Vamos ver se siga lá, ó. Para a variedade B, ó, vamos lá, ó, o teste de Shapiro-Wilk, ó, também não rejeitou H0, tinha que usar um alfa de 83,27% para rejeitar, né? Para a variedade C, a mesma coisa, não rejeitou H0, também tinha que usar um alfa extremamente grande. E para a variedade D, também não rejeitou H0, eu tinha que usar um alfa extremamente grande também. Então, beleza, segue a distribuição normal, que era tudo que a gente queria. Lembrando que a hipótese inicial a hipótese inicial, né, a H0, é que os dados seguem a distribuição normal, certinho? Bom, para a gente terminar a nossa análise, a gente vai usar o PROC-ANOVA agora. Para que serve esse PROC-ANOVA? Qual que é a função desse PROC-ANOVA? Ora, esse PROC-ANOVA, ele vai me dar aqui ele vai fazer aqui para a gente uma análise, uma nova, né? Uma análise dos dados aqui, né? Uma análise de variância dos dados, tá certo?
Então, ele é o procedimento que a gente mais utiliza quando a gente está usando, por exemplo, estatística experimental, né? Porque, na verdade, o que a gente está atrás aqui é de fazer a análise de variância, né? PROC-A-NOVA é o que a gente quer, a análise de variância. Então, esse PROC-A-NOVA ele pode ser usado para você fazer, por exemplo, a nova do delineamento integralmente casualizado, que é o DIC, do DBC, que é o, né, delineamento em blocos casualizado, ou o quadrado latino, né, o DQL. Bom, então vamos ver como é que a gente analisa isso aí, né? Esses dados aqui que a gente fez lá na nossa nova, né? Fazendo o PROC-A-NOVA. Eu deixei para vocês aqui como que a gente vai ter que utilizar, mas vamos lá para o SAS, que fica mais fácil mostrar para vocês lá no SAS. Então vamos lá no SAS. Bom, então deixa eu só diminuir um pouco aqui, né? E aí a gente já está acabando, viu, pessoal? Eu vou abrir um novo programa aqui, ó, para vocês entenderem melhor, e vou aproveitar e copiar uma boa parte aqui, porque essa parte aqui de cima não vai mudar. Daqui para cima, ó, é a mesma coisa para declarar as variáveis, não muda nada. Então, continua sendo a mesma coisa. O que vai mudar aqui é o title. Eu vou colocar agora, né? Aqui eu tinha colocado, ó, que era uma análise utilizando o PROC Univariate, né? Deixa eu até tirar esse aqui que tá duplicado. Agora eu vou usar aqui como title uma análise utilizando o PROC-A-NOVA. Né? Eu quero que ele ele faça para mim o procedimento ANOVA, tá certo? Então eu vou chamar o programa aqui, ele chama PROC-A-NOVA. Ah, uma coisa interessante, se eu quiser colocar só uma letra em maiúscula aqui, ele vai entender, ó. Olha lá, ANOVA, ele entende. Se eu quiser colocar tudo maiúsculo, ele vai entender também que é a mesma coisa. Se eu quiser colocar tudo minúsculo, ele também vai entender. Então você pode pôr maiúsculo, minúsculo, não importa, ele vai entender, tá certo? Então, PROC-A-NOVA, aí ele está te mostrando aqui, ó, isso é interessante também, os SAS antigos não fazia. Quais são as possibilidades para você utilizar os comandos aqui quando você utiliza um PROC-A-NOVA? Você pode usar o data, o manova, o multipass, o nameLane, o ordem, o outsite, o plots, né? Eu quero o data, se você clicar aqui no data duas vezes, ele já coloca lá para você. E ele vai te mostrar data de quê? Você quer do exemplo 1? Pronto, você clicar lá também, ele te mostra lá do exemplo 1, tá certo? Então ele já te ajuda aqui, tá? Se você quiser, ele já te ajuda aqui, tá? É muito prático nesse ponto. Ponto e vírgula. Aí do PROC-A-NOVA, eu também tenho que informar para ele qual é a variável classificatória. E a variável classificatória são as variedades, né? Ou variedade aqui. Se eu colocar um S aqui, ele não vai reconhecer. Tá certo? Ele não vai entender, porque por mais que eu tenha esse cifrão aqui, esse cifrão para indicar as letras aqui, não é o plural, né? Então eu tenho que colocar variedade, ponto e vírgula. Aí aqui no outro a gente colocou var, não é? Tá vendo que se eu colocar var ele não é um comando que ele entende, porque o PROC-A-NOVA ele não entende o comando var. Na verdade, onde era var tem que colocar model, indicando o seguinte, modelo. E aqui no modelo, eu tenho que colocar, por exemplo, qual é a variável independente e qual a variável dependente. A variável dependente é a produtividade. Por que produtividade é a variável dependente? Ora, a produtividade vai variar de acordo com a variedade que eu tenho. Então, por isso que ela é a variável independente, né? Também uma pista que você tem é o seguinte, os tratamentos sempre vão ser as variáveis independentes, né? Os resultados são as variáveis dependentes, porque os resultados dependem de qual tratamento eu estou utilizando. Então, eu tenho que colocar aqui model, né? Produtividade. Aí eu tenho que colocar aqui, ó, igual a variedade, ponto e vírgula. Tem que colocar esse igual, né? Então, produtividade igual a variedade, indicando que a produtividade está em função da variedade, tá certo? E aqui eu boto aqui um kit, aliás, um run, ponto e vírgula, kit, ponto e vírgula. Se eu rodar, e se tiver tudo certinho na minha janela log, olha lá, vamos lá na janela log, tem alguma coisa vermelha? Não tem. Então, ele vai soltar os resultados para mim. Vamos lá analisar os resultados, ó. Então, ele colocou o title lá, que foi o título, né, a NASA utilizando o PROC-A-NOVA. Ele está me informando o seguinte, olha, você utilizou como variável classificatória variedade.
Essa variável tem 4 níveis, que é o A, o B, o C e o D, está correto. Aí ele usou 20 informações, né, que ele leu, e ele usou as 20 para fazer a análise. Né? Isso aqui é muito bom, porque às vezes alguma análise que tem um dado perdido, você tem que vir cá e voltar lá e ver o que está errado. Né? E aí, olha só, veja se isso aqui não é o quadrinho da nova que a gente conhece. Ó, esse source aqui é o fonte de variação. Então, fonte de variação. Aonde está model é tratamento, erro é o resíduo e correct total é o total, né? O total, ou a correção total. DF, quem que é o DF? É o grau de liberdade, só que tem em inglês. A gente fala grau de liberdade, mas em inglês é o quê? Degree of freedom, né? Então, mesma coisa, grau de liberdade. Vamos só lembrar lá, o total não eram 20 unidades, menos 1 fica 19. O model, né, que é o tratamento, eu tenho 4 tratamentos, menos 1 fica 3, e 19 menos 3, 16. Sum of square, em inglês, soma de quadrados, né? Sum é soma, square quadrado, soma de quadrados. Bom, então você tem aqui a soma de quadrado total, soma de quadrado do tratamento, soma de quadrado do resíduo. Mean square, quadrado médio, né? Mean é média em inglês, então quadrado médio. Então ele já te deu aqui os valores dos quadrados médios. E o F-value é o nosso F calculado. Ele falou que o F calculado é de 7,8. Lembra que eu falei para você que ele não vai te dar o F tabelado? Ele não vai te dar o F tabelado. Ele vai te dar o limite até quantos por cento do alfa você pode utilizar. Então, olha só para você ver. Ele está falando assim que mesmo que olha aqui, se você multiplicar aqui por 100, ó, se multiplicar esse número por 100 aqui, você vai ficar com 0,2. Multiplicando por 100 vai dar 0,2. Ele está falando o seguinte, olha, nossas análises a gente usa ou 5% ou 1%, mas se você usasse um alfa de 0,2%, ele ainda ia rejeitar H0. Então, ele está indicando que rejeitou H0 aqui, tá certo? É bem diferente daquela análise que a gente fez lá do PROC Univariate, porque lembra que esses valores que deu muito grande. Quando esses valores que dão muito grande, indica que ele não rejeitou H0. Quando esses valores que dão muito pequenos, indica que ele rejeitou H0, tá certo? Bom, além disso, eu te dá o coeficiente de variação do experimento inteiro e eu te dou esse R² que nós aprendemos hoje. Aquele R quadrado que a gente aprendeu na aula de hoje, né, ou dos meninos da agronomia e da zootecnia, foi na aula de sexta-feira, que é o modelo, tanto que esses dados estão sendo explicados pelo modelo, né? Nesse caso aqui, os dados estão sendo explicados, 59,38% dos dados estão sendo explicados por esse modelo aí, tá certo? Ele vai repetir aqui a parte da variedade, você vai ver que ele vai coincidir com esse modelo aqui, ó. Isso aqui vocês vão entender na próxima aula, quando eu estiver falando de blocos, porque ele tem a tendência a separar a parte dos blocos com relação ao tratamento aqui. Depois, na próxima aula, vocês vão entender. Além disso, ele te dá uma distribuição de cada um dos dados. Isso é um gráfico que a gente chama de box plot. Certo? Box em inglês é caixas, né? Então, plotando as caixas. Que é o seguinte, cada risco desse aqui indica o mínimo e o máximo dos valores para cada um desses tratamentos aqui. Então, o tratamento A está indicando que o menor foi 20, o maior foi 26. Então, ó, o tratamento B, o menor deve ter sido 24, por exemplo, e o outro 31 aqui, por exemplo, né? O tratamento C deve ser 22, porque tá, esse aqui é 22,5, então daqui deve ser 22, e sei lá, 28 menor, né? Ele está te dando aqui os valores aqui. O que significa esse quadradão aqui grandão? Esse quadradão aqui é a variação dos dados, desvio padrão. Quanto mais variados esses dados, maior vai ser esses quadrados aqui que vocês estão vendo, tá certo? E esse risco aqui é a média. Ele está mostrando as médias, tá certo? E esse quadradinho pequenininho aqui, professor, isso aqui é a mediana, ele está mostrando a mediana. Como a média e a mediana estão coincidindo, eles estão em cima um do outro. Às vezes ele não coincide, tá bom? Então ele dá isso tudo aí, tá? Bom, na aula de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, a primeira análise de tudo.
Na próxima aula, a gente vai avançar um pouco mais nessa história aí, tá? A gente vai aprender um pouco mais sobre utilizar esse PROC ANOVA. Nós vamos fazer um PROC ANOVA do DIC, do DBC, do DQL, né? Nós vamos ver um outro procedimento que é o GLM, que também faz a mesma coisa que o PROC ANOVA. E nós vamos aproveitar e fazer nas próximas aulas também os testes, né? Na aula de amanhã a gente vai fazer teste, né? O teste de Tukey, Duncan, né? A gente pode pedir Sheffield ou até outros testes aqui que a gente não viu lá, tá bom? Então vai ser isso. Deixa eu só parar a nossa gravação aqui, ó. Deu 55 minutos. Se eu não tivesse atrasado para a gente, né, ter que descobrir um jeito de gravar a aula, a gente tinha terminado bem no horário, né?